CPI da Covid ouviu hoje o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A sessão foi tensa, teve discussões. Pazuello irritou os senadores por tentar blindar o presidente Bolsonaro e foi chamado de mentiroso. O ex-ministro da Saúde saiu de casa por volta de 8h30 da manhã. O depoimento estava marcado por dia 5 de maio, mas foi adiado depois que ele alegou que teve contato com 2 assessores com Covid e que precisava cumprir quarentena. No início do depoimento, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, leu a decisão do Supremo Tribunal Federal que deu a Eduardo Pazuello o direito de não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo, mas que o obrigava a responder sobre atos e ações de outras pessoas. Havia grande expectativa sobre o depoimento de hoje. A tropa de choque do governo ganhou o reforço do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que, ao contrário de outros depoimentos, chegou cedo para acompanhar tudo de perto. Antes de responder às perguntas, Pazuello fez um discurso aos senadores e, repetindo o que diz o presidente Jair Bolsonaro, procurou passar para governadores e prefeitos a responsabilidade por medidas de combate à pandemia. A União disponibiliza recursos para que estados e municípios executem as ações de saúde. A decisão do STF em abril de 2020 limitou ainda mais a atuação do governo federal nessas ações. Assim, não há possibilidade do Ministério da Saúde interferir na execução das ações de Estado da Saúde, sem usurpar as competências dos estados e municípios. Diferentemente do que disse o ministro, a decisão do Supremo Tribunal Federal, de abril do ano passado, reconhece a competência de governadores e prefeitos para tomar providências no combate ao coronavírus, com a finalidade de evitar a disseminação da doença, mas sem tirar poder do governo federal, que, segundo o STF, deve coordenar as ações. O senador Renan Calheiros, relator da CPI, começou as perguntas. Pazuello foi o ministro da Saúde que ficou mais tempo no cargo durante a pandemia. Em abril do ano passado, se tornou secretário executivo do ministério, durante a gestão de Nelson Teich, que ficou menos de um mês no cargo. Quando Teich saiu, Pazuello assumiu a pasta interinamente e acabou efetivado ministro da Saúde 4 meses depois. Desde que entrou no ministério, Pazuello é criticado pela falta de experiência e conhecimento técnico na área da saúde. Renan quis saber sobre as qualificações dele para o cargo. Pazuello afirmou que sua experiência na carreira militar também incluía cuidar de estruturas de saúde. Só no comando da base logística do Exército, eu tinha, além das estruturas de saúde normais de um quartel, eu tinha um hospital de campanha nível 3 da ONU. Sobre gestão e liderança, eu acredito que seria perguntar se a chuva molha, se um oficial general tem competência de gestão e liderança. Se nós não tivermos, tem que começar do zero a nossa instituição. Renan questionou se a nomeação de Pazuello ocorreu para implementar o tratamento precoce com cloroquina. Os ex-ministros Henrique Mandetta e Nelson Teich deixaram o cargo após discordarem de Bolsonaro sobre o uso do medicamento. Pazuello negou que tenha recebido esse pedido. Em hipótese alguma, o presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Pazuello afirmou que mesmo em meio a uma pandemia que provocou milhares de mortes, não conseguia falar com o presidente Bolsonaro com a frequência que considerava necessária. Eu acredito que a relação com o presidente precisaria ainda poderia ser maior ainda. Mas os cargos são complicados, as agendas são complicadas e eu via uma vez por semana, a cada 2 semanas, era o que a gente conseguia conversar. Eu realmente, se pudesse voltar atrás, eu teria ido mais vezes atrás do presidente para conversar com ele. Renan repetiu a pergunta sobre as orientações dadas pelo presidente. Pazuello foi evasivo. O senhor não lembra especificamente que orientações e solicitações relacionadas à Covid foram passadas pelo presidente da República? Senador, as orientações foram fazer a coisa acontecer o mais rápido possível, era não aceitar uma colocação que ele sempre colocava. Ele dizia: olha, se falarem qualquer coisa para você dizendo que era o meu nome, não fui eu. Só aceite qualquer coisa que eu te fale. O relator e o presidente da CPI insistiram em ter respostas objetivas.
Pazuello reagiu com críticas às perguntas e ouviu que não é papel dele definir o que vai ser perguntado. Vamos ser mais objetivo. Eu guardo essa resposta para depois. Vamos ser mais objetivo. Perfeito. Tem muitas perguntas que o senador Renan está fazendo, é sim ou não. Eu gostaria de colocar aqui uma ideia aos senhores. Eu acredito que nós temos aí uma população brasileira toda nos olhando e respostas simplórias, sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando, não vai atender as pessoas que estão nos esperando. Eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas, todas, sem exceção. E coloco de uma outra forma. Os senhores podem ter certeza, eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo e eu pretendo deixar claro à população brasileira e a todos os senhores todos os fatos que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade, perguntem coisas com bastante profundidade. General, Vossa Excelência não vai dizer para a gente o que nós vamos perguntar ou não. Outra crítica à gestão de Pazuello é sobre a falta de orientação para o uso preventivo de máscara e o distanciamento social. Renan Calheiros questionou a posição de Pazuello sobre o tema e também sobre outras recomendações da Organização Mundial da Saúde. A OMS e a OPAS não impõem nada para nós. Nossa decisão é plena. O Brasil é soberano para tomar suas decisões em qualquer área, inclusive saúde. Não, nós não somos obrigados a seguir nenhum tipo de orientação de OMS ou de ONU ou de lugar nenhum. Nós somos soberanos. Todas as situações, nós colocamos as medidas preventivas, basicamente o uso de máscaras, a limpeza de mãos, o afastamento social necessário. Os cuidados, a preventiva em todas elas é a primeira ideia. No fim de abril, Pazuello entrou em um shopping em Manaus sem máscara. Alegou que iria comprar uma máscara na farmácia, mas acabou. No período em que foi ministro, Pazuello nunca questionou o hábito do presidente Bolsonaro de não usar máscara e promover aglomerações. O relator perguntou se ele e o presidente Bolsonaro tinham o mesmo entendimento sobre a forma de agir no combate à pandemia. Renan questionou também se Pazuello recebeu ordens para mudar algum procedimento. O ex-ministro tirou a responsabilidade de Bolsonaro nas decisões do governo federal. Em momento algum, o presidente da República me orientou, ou me encaminhou, ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada. Então havia convergência das posições das minhas ações, das minhas medidas, das posições defendidas pelo presidente da República. As decisões, senador, as minhas posições não eram contrapostas pelo presidente. Eu acho que essa é a resposta exata. As minhas posições como ministro e as minhas ações nunca foram contrapostas pelo presidente, para deixar bem claro. O ex-ministro voltou a ser cobrado a dar respostas mais objetivas. Só um minutinho. Eu quero comunicar aos senadores que, como existe respostas muito prolixas aqui, eu entendo que essa audiência aqui com o ministro, caso o presidente não suspenda a ordem do dia hoje, nós voltaremos depois da ordem do dia e continuaremos a fazer as perguntas necessárias, porque, pelo que eu estou vendo, são respostas simples, perguntas simples, mas há um contexto de protelar quanto mais tempo, né? Então, eu quero só informações importantes. do ponto de vista meu, não. Na medida em que o depoente delonga na resposta e basicamente não responde o perguntado, eu acabo tomando o tempo aí dos outros senadores uma estratégia do terão que ficar alongando a perguntar. resposta. Está sendo importante ele falar o que está falando. Outro momento de tensão na CPI foi quando o relator perguntou sobre a compra de vacinas. Renan questionou o motivo de o Ministério ter ignorado 6 ofertas feitas pela Pfizer e só fechar o negócio na 7ª oferta, em março, quando outros países já vacinavam desde dezembro. Pazuello disse que o problema foram as cláusulas impostas pela Pfizer. Naquele momento,
Quando esse MOU chegou, ele chegou também com 5 cláusulas que eram assustadoras, no meu momento, à época. As coisas têm que ser olhadas com aquele momento. A suposta existência de cláusulas leoninas foi detectada por que órgão de assessoria jurídica e em que momento? Foi detectada nas propostas da Pfizer. Pela nossa Conjur, que é a nossa divisão e a nossa Dinteg, que são advogados da AGU, desde o início. As alegações de Pazuello são bem diferentes das apresentadas pelo presidente da Pfizer na América Latina. Na semana passada, Carlos Murilo disse que as condições oferecidas ao Brasil eram as mesmas apresentadas a todos os países do mundo. Nas condições que a Pfizer procurou para o Brasil, são exatamente as mesmas condições que a Pfizer negociou e assinou neste momento já com mais de 110 países no mundo. Renan insistiu. Pazuello desconversou. A resposta à Pfizer é uma negociação, que ela começa no momento da proposta e termina com a assinatura do MOU. Eu estou falando de dezenas de reuniões e discussões. Eu não estou falando de uma resposta. A resposta sempre foi, sim, queremos comprar. Está escrito em todo o final. É nosso interesse comprar da Pfizer, mas não posso comprar se você não flexibilizar tal medida, não posso comprar se você não auxiliar na logística de entrega. Isso é uma negociação. Então a Pfizer está mentindo. Vossa Excelência respondeu. Vossa Excelência respondeu, é isso? Eu só respondo por mim, senador. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Eu estou dizendo ao senhor, o senhor não comandou. Não comandou. Por favor, não comandou. Fernando. Por favor. Eu retiro. O relator perguntou então sobre as negociações para a compra da Coronavac e sobre a insistência do presidente em negar a vacina produzida pelo Instituto Butantan. Pazuello minimizou a influência de Bolsonaro na compra da vacina. O relator da CPI lembrou que Bolsonaro fez uma transmissão na internet ao lado de Pazuello, que deixou claro que estava seguindo ordens do presidente em relação à compra da vacina. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Pazuello disse que a declaração era apenas um jargão para discussões de internet. Na verdade, aquilo é só um jargão militar, é apenas uma posição de internet. E mais nada, sentado num quarto, colocando que ele manda e o outro obedece. Quem manda é ele, eu obedeço. Aquilo é um jargão simplório colocado para discussões de internet. Eu queria colocar uma coisa para os senhores. Acreditem, nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Em nenhuma vez. Nunca falou para que eu não comprasse um AI do Butantan. Mas ele falou publicamente? Ele falou publicamente. Para o Ministério ou para mim, nunca. Até porque eu não tinha comprado nada. Até porque não podia comprar nada. Não, então, Vossa Excelência pode não agradar, mas é verdade. Vossa Excelência realmente acatou ou não acatou a ordem presidencial? Ele não me deu ordem para não comprar nada. Uma postagem na internet não é uma ordem. Mas o presidente Jair Bolsonaro falou contra a compra da Coronavac algumas vezes. Um dia depois de Pazuello anunciar a intenção de comprar 46 milhões de doses da Coronavac, Bolsonaro afirmou em uma rede social que o contrato não seria efetivado em resposta à mensagem de um seguidor. Bom dia, presidente. Exonera Pazuello urgente. Ele está sendo cabo eleitoral do Dória. Ministro traíra. Bolsonaro respondeu: tudo será esclarecido ainda hoje. Não compraremos a vacina da China. No mesmo dia, durante um compromisso público, o presidente também negou que iria comprar a vacina. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, para a China. Um dos momentos mais tensos do depoimento foi quando os senadores confrontaram as declarações de Pazuello sobre a atuação do Ministério da Saúde diante da falta de oxigênio em Manaus. Quando e em que momento Vossa Excelência foi informado do risco de desabastecimento de oxigênio em Manaus? Eu tomei conhecimento
de riscos em Manaus no dia 10 à noite, numa reunião com o governador e o secretário de Saúde, quando eles me passaram as suas preocupações que estavam com problema logístico sério com a empresa White Martins. A data que o secretário de Saúde disse que falou ao telefone com Vossa Excelência foi dia 7 de janeiro. Perfeito. Só quero alertá-lo. No dia 4 de janeiro, a Força Nacional do SUS, convocada por Pazuello para atuar em Manaus, relatou: o Ministério da Saúde já havia identificado uma situação de colapso em Manaus com falta de luvas, máscara de oxigênio e medicamentos. No dia 7 de janeiro, a equipe relata dificuldade para aquisição de insumos com licitações desertas de fornecedores. No dia 8, a equipe informa que foi mudado o foco da reunião, pois foi relatado um colapso dos hospitais e falta da rede de oxigênio. Ou seja, o Ministério já tinha informações oficiais sobre o caos antes do dia 10. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, se irritou quando Pazuello disse que o pior da crise de abastecimento de oxigênio em Manaus durou apenas 3 dias. Presidente, é preciso dizer ao povo brasileiro, sob pena de nós estarmos aqui sendo conivente com uma informação errada, desculpe a expressão, mentirosa. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas. O relator perguntou por que Pazuello deixou de ser ministro. A que Vossa Excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. O relator quis saber ainda qual a responsabilidade de Pazuello sobre a plataforma que ficou disponível no site do Ministério da Saúde e orientava sobre o uso de cloroquina e ivermectina no tratamento contra a Covid. Pazuello falou que o serviço foi criado pela secretária de Saúde do Ministério, Mayra Pinheiro. Ela me trouxe a sugestão para fazer isso, sim, foi ela. E qual a finalidade do projeto? Fazer o diagnóstico, auxiliar no diagnóstico. No dia 11 de janeiro, Pazuello e Mayra participaram de um evento em Manaus em que o Ministério lançou o aplicativo. 3 dias depois, no dia 14 de janeiro, o Ministério da Saúde divulgava o aplicativo em redes sociais, destacando que mais de 300 profissionais já estavam cadastrados. E não houve menção a ser um protótipo. O senador Aziz acusou o Ministério de ter feito Manaus de cobaia. Renan, ela, dia 4 de janeiro, em Manaus, ela, numa coletiva ao lado do governador, ela fala no tratamento precoce, inclusive ela fala nas coisas. Não é bem assim. Eles usaram Manaus para fazer de cobaia. Na volta da sessão, Pazuello continuou a tática de blindar o presidente Bolsonaro e apresentar versões conflitantes para os fatos. O senador Humberto Costa, do PT, criticou a postura de Eduardo Pazuello na CPI. Eu até ouvindo Vossa Senhoria falar, eu pensei que acordei na Nova Zelândia, onde do início da pandemia para cá, morreram 26 pessoas. Não é a realidade. Durante 1 ano e 10 meses que Vossa Senhoria foi ministro, morreram 276 mil pessoas de Covid. Depois que o senhor saiu, já morreu um outro tanto. O Brasil continua sem vacina. Humberto Costa lembrou que na gestão de Pazuello, o Brasil optou por comprar o pacote mínimo de vacinas do consórcio COVAX Facility, suficiente para imunizar 10% da população com as 2 doses, abrindo mão da possibilidade de comprar vacina para 50% dos brasileiros. O senhor disse que não comprou a vacina mais do que 10%, não entrou no consórcio com mais de 10%, porque era caro. Qual é o preço de uma vida humana, ministro? Qual é o preço de uma vida humana? Me responda! E afirmou que o ministro mentiu ao dizer que não agiu por pressão do presidente Bolsonaro. Sabe o que é que Vossa Senhoria fez? E eu tenho certeza que foi a mando do presidente Bolsonaro. Vossa Senhoria, o que fez de relevante foi tentar mudar a maneira como o Ministério da Saúde informava o número de mortes, o número de pessoas acometidas. Para quê? Para maquiar. Porque o presidente da República disse que não aguentava mais ver o Jornal Nacional mostrando. Foi preciso a imprensa se organizar, se articular num consórcio para o povo brasileiro poder saber como andava a evolução da doença. Eu não acho que isso seja um dever cumprido
senhor ministro, eu quero lhe fazer uma sugestão, que o povo brasileiro vai adorar. Peça desculpa ao povo brasileiro. Pazuello não respondeu ao senador Humberto Costa. Na sequência, o presidente da CPI, Omar Aziz, apresentou um documento que comprovaria que Pazuello mentiu mais cedo sobre a data em que soube da crise de oxigênio em Manaus. Pazuello havia dito mais cedo na sessão que foi informado no dia 10 de janeiro de que havia problemas com o abastecimento de oxigênio, mas foi desmentido pelo ofício nas mãos de Aziz. Veja bem, e eu quero aqui alertá-lo, ministro, o senhor está protegido por um habeas corpus. O habeas corpus lhe protege para que Vossa Excelência não se incrimine. Mas faltar com a verdade pode até dizer, olha, não vai dar prisão, eu estou protegido, mas tenha certeza, ministro, que faltar com a verdade aqui vai dar consequências muito grandes, porque nós não iremos parar enquanto a gente não achar a verdade. Tem um documento aqui que me chegou às mãos, um deputado federal pediu uma informação ao Ministério da Saúde. Esse documento, o Ministério da Saúde responde da seguinte forma: no dia 7 à noite, o senhor recebeu um telefonema do secretário Marcelo Campelo, lhe avisando que ia faltar oxigênio em Manaus. E está aqui. O ofício é uma resposta a um questionamento do deputado Luciano Bivar, do PSL, em que o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Coronel Elcio Franco, afirma que, na noite de 7 de janeiro de 2021, este ministério tomou ciência de problemas relacionados ao abastecimento de oxigênio da rede de saúde do Amazonas. Tratou-se de uma conversa informal entre o secretário de Saúde do Estado do Amazonas e o ministro da Saúde. Naquela noite, por telefone, apenas e tão somente para solicitar apoio no transporte de 350 cilindros de oxigênio de Belém para Manaus. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, insistiu na questão e só assim o ex-ministro admitiu que no dia 7 de janeiro recebeu um pedido de ajuda para transportar cilindros de oxigênio para Manaus. A partir de 1º, 2º de janeiro, a partir de 28 de dezembro, meus olhos estavam sobre Manaus. Não é uma coisa estanque que estava acontecendo ali. Eu estava observando. E no dia 7 de janeiro à noite, o secretário de Saúde ligou para o meu telefone pessoal e perguntou se eu tinha condição de ajudá-lo no transporte de cilindros de oxigênio de Belém para Manaus, que é para o interior do Amazonas. Oxigênio gás, não líquido. O de Manaus é líquido. E eu disse, não há problema algum. Logo depois, Elisiane Gama criticou a postura do ex-ministro ao longo de todo o depoimento. A sensação que eu tenho é que parece que o senhor está meio que brincando com a cara da gente na CPI. O senhor já mentiu demais nessa comissão. A senadora então voltou a perguntar sobre o colapso em Manaus e começou a falar sobre o uso de um avião oferecido pelos Estados Unidos para enviar oxigênio a Manaus. Mas, neste momento, um dos assessores que acompanhavam Eduardo Pazuello interrompeu o depoimento e se dirigiu ao presidente da CPI para invocar o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que deu a Pazuello o direito de ficar em silêncio diante de perguntas que pudessem incriminá-lo. Omar Aziz repreendeu a atitude do assessor. Não. Você pode assessorar o ministro, mas falar aqui, não, Vossa Excelência não. Ótimo, pode falar. É melhor ele ficar em silêncio do que se comprometer cada vez mais. O depoimento de Pazuello teve de ser suspenso no meio da tarde porque os senadores foram chamados para a sessão no plenário e, pelo regimento, a CPI não pode funcionar. Pazuello ficou então aguardando a volta dos trabalhos dentro da sala da CPI. Segundo os senadores, ele se sentiu mal e precisou se deitar. A continuação do depoimento de Pazuello foi então transferida para amanhã. O presidente da CPI disse que tomou a decisão devido ao número grande de senadores inscritos para perguntas. Ao deixar o Senado, o ex-ministro da Saúde negou que tivesse passado mal. O senador Otto Alencar, do PSD, que é médico, disse à repórter Ana Flor que atendeu o ex-ministro na hora. Perdeu o sangue do cérebro, estava muito pálido, acontece muito isso. Peguei, coloquei ele no sofá,
deitado, com as pernas para cima, para o sangue voltar para o cérebro. Isso acontece muito com as pessoas, ficam muito tempo em pé, às vezes se emociona demais. O vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, pediu a quebra dos sigilos telemático, telefônico, bancário e fiscal de Pazuello, com base na reportagem de ontem do Jornal Nacional sobre irregularidades em contratos da saúde no Rio. Pediu também acesso às comunicações do ex-ministro com o chefe do Ministério no Rio, Jorge de Vério. O Ministério afirmou hoje que vai apurar as denúncias do JN. Em plena pandemia, de Vério afirmou que não tinha dinheiro para reativar leitos em hospitais federais, depois de aprovar contratos suspeitos para reformas em prédios administrativos. Hoje, 699 leitos estão impedidos em 9 hospitais da rede federal do Rio que recebem verbas do Ministério da Saúde. Significa que 30% dos leitos dessas unidades não podem receber doentes. A maioria não tem médicos e enfermeiros. Também faltam camas e manutenção predial. No mês passado, o superintendente do Ministério da Saúde no Rio, o coronel da reserva Jorge de Vério, participou de uma audiência pública da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores sobre o sistema de saúde e afirmou que leitos estavam fechados por falta de pessoal e de dinheiro. Dentro do que o Ministério da Saúde é capaz de fazer nesse momento, em termos de orçamento, é solicitar ao Ministério da Economia autorização para aumentar o orçamento dos hospitais e aumentar o orçamento para a contratação de pessoal. De Vério foi nomeado superintendente no Rio pelo ex-ministro Eduardo Pazuello. Ontem, o Jornal Nacional mostrou que, num período de apenas 2 dias, ele autorizou 2 contratações sem licitação que somavam quase 30 milhões de reais. Só para melhorias desses galpões que guardam arquivos foram destinados quase 9 milhões. A empresa LED escolhida para a obra foi criada depois que a antiga empresa de 2 sócios se envolveu num escândalo em contratos com as Forças Armadas. De Vério autorizou também a reforma completa da sede do Ministério da Saúde no Rio, novamente sem licitação por quase 20 milhões de reais. A empresa ganhadora, a SP, já havia prestado serviço ao governo federal, mas somente a um órgão, também comandado por De Vério. E, novamente, não houve licitação. Os 2 contratos foram assinados e os vencedores publicados no Diário Oficial da União. Mas foi um outro órgão, a Advocacia Geral da União, que descobriu as irregularidades e os contratos acabaram anulados. Segundo a AGU, no caso da reforma dos galpões, o Ministério da Saúde decidiu que não havia necessidade de apurar responsabilidades. Mas a Advocacia Geral da União discordou. Afirmou que era preciso saber se havia indícios de conluio entre servidores e a empresa contratada. Na obra da sede do Ministério da Saúde no Rio, o Ministério novamente optou por não promover a apuração das irregularidades. A AGU explicou que o fato de não ter sido gasto dinheiro público não exime o servidor de responsabilidades administrativas ou mesmo penais e que os indícios de sobrepreço não podem ser simplesmente ignorados. Por isso, frente à inércia do Ministério, determinou o encaminhamento do processo à Controladoria Regional da União no Estado do Rio e ao Tribunal de Contas da União. A Superintendência do Ministério da Saúde no Rio afirmou que a reforma no galpão é pela constatação de um ambiente insalubre, que há um processo de licitação para contratar uma empresa. Sobre o prédio da sede, declarou que laudos apontam más condições e riscos e que as obras serão licitadas. A secretária de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, que foi citada hoje várias vezes pelo ex-ministro Pazuello, já prestou depoimento ao Ministério Público Federal do Amazonas no dia 12 de março e defendeu o chamado kit Covid. Mayra Pinheiro é investigada com outras 6 pessoas, incluindo o ex-ministro Eduardo Pazuello, no inquérito que apura o uso de tratamento precoce contra a Covid em Manaus e a crise da falta de oxigênio nos hospitais da cidade. Ao MPF, Mayra afirmou que o então ministro Eduardo Pazuello convocou uma reunião no dia 28 de dezembro para falar sobre a crise no sistema de saúde do Amazonas, mas que a comitiva só chegou a Manaus no dia 3 de janeiro.
Ao ser questionada sobre o motivo da demora entre a reunião em Brasília e a chegada a Manaus, a secretária do Ministério da Saúde disse que era preciso montar uma logística para a viagem, que não foi informada anteriormente em momento algum pela Prefeitura ou pelo governo do Estado sobre um eventual colapso do sistema e que não é obrigação do Ministério da Saúde controlar o estoque de insumos. Isso não é competência do Ministério da Saúde, a gente fazer monitoramento para saber do funcionamento de UTI. Mayra Pinheiro afirmou que já de volta a Brasília, no dia 8 de janeiro, o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, informou a respeito da falta de oxigênio. O secretário Marcelo me comunicou que ele havia recebido no dia 8 de madrugada um informe por e-mail da White Martins, dizendo que havia um problema da rede, que a quantidade de litros de oxigênio estava sendo usada, estava sendo muito maior do que aquela que a rede poderia oferecer. E aí ele entrou em contato com o ministro Pazuello. Questionada novamente sobre a informação passada pelo secretário estadual, Mayra disse que só no dia 17, 3 dias depois do colapso do oxigênio, teve conhecimento oficial do e-mail da White Martins. Eu tomei conhecimento desse documento do secretário Marcelo somente no dia 17, quando eu me reportei a ele, porque como eu tinha sido a secretária deslocada para Manaus, houve em algum momento um questionamento. Você esteve em Manaus e você não comunicou a ninguém da falha de oxigênio. Mayra Pinheiro é conhecida por defender o uso do chamado kit Covid, uma série de medicamentos sem eficácia contra o coronavírus e que ainda oferecem riscos. Durante o depoimento, ela lembrou que a orientação do Ministério é de dar autonomia aos médicos para prescrever esses medicamentos e citou que a OMS deve liberar oficialmente o uso da ivermectina. Mas na última publicação a respeito, do dia 31 de março, a OMS aconselha que a ivermectina só pode ser usada para tratamento da Covid dentro de testes clínicos e diz que a atual evidência do uso da ivermectina para o tratamento de pacientes com Covid é inconclusiva. A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus afirmou que tinha 22 pontos da atenção básica para casos de Covid e que as outras unidades estavam prontas para o atendimento de todos os usuários. A Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas afirmou que foi informada pela White Martins no dia 7 de janeiro sobre a necessidade de apoio para o transporte de oxigênio e que no mesmo dia pediu apoio logístico ao então ministro Pazuello. A White Martins afirma que sinalizou o aumento do consumo em Manaus desde 24 de dezembro, que no dia 7 de janeiro a empresa comunicou formalmente a necessidade de aumentar a disponibilidade de produto, que se reuniu com o então ministro Pazuello no dia 10 de janeiro, 4 dias antes do colapso na cidade, e que, como qualquer fornecedora de oxigênio, a White Martins não tem condições de prever a evolução abrupta da demanda. A seguir, os números da pandemia e da vacinação no Brasil.